Nosso primeiro assunto, com base no nosso edital, é o Sistema Financeiro Nacional. Eu gosto muito de começar com esse assunto, porque de certa forma ele vai nos fornecer um mapa para o todo que a gente precisa aprender no nosso curso. É mais ou menos assim, quando a gente planeja uma viagem, olha lá, o hotel fica aqui, esse lugar que a gente quer visitar fica aqui, né? Então aqui tem um restaurante bacana e tal. A gente visualiza isso e depois a gente chega lá, facilita muito a nossa vida. Assim como se eu fosse dar uma aula para você, sei lá, como construir um motor, né? Eu não ia começar mostrando, ó, isso aqui é uma mola, isso aqui é um pedacinho de plástico, né? Você vê que o meu conhecimento sobre motores é bem limitado, né? Não, a gente mostra o motor, né? Mostra ele em funcionamento, de preferência, mostra o que ele faz. É isso que a gente vai fazer com o sistema financeiro. E depois sim a gente vai nas peças, depois sim a gente fala, olha, isso aqui é um pistão, como você viu, a combustão, né? Só trazendo essa analogia. Da mesma forma a gente não vai falar, olha, esse aqui é o Banco Central, ele faz isso, isso e isso. Não, a gente começa com o sistema financeiro, mostra o que ele faz, para que ele serve, e depois a gente entende essas pecinhas. Muito convenientemente, de forma muito coerente, eu diria até, a banca traz os tópicos facilitando a nossa vida nesse sentido. Então, um dos tópicos é Sistema Financeiro Nacional. Um dos outros tópicos, por exemplo, é poupança. Ou seja, algo bastante específico, uma pecinha, né? Uma pecinha que é composta por outras pecinhas dentro do sistema financeiro. É isso que a gente começa a fazer. Essa primeira parte, esse primeiro slide, esse primeiro item da nossa aula, ele vai parecer talvez até um pouco bobo para você, tá? Mas o que eu quero convidar você é a refletir a respeito dos significados que eu vou trazer. Porque quando a gente vê Sistema Financeiro Nacional, a gente não tende a pensar muito sobre o conteúdo, sobre o significado que essas palavras, tá falando aí mesmo de língua portuguesa, de gramática, quando combinadas, o que elas trazem de significado. Isso aqui já vai fornecer um terreno para a gente começar, aí sim, a raciocinar, a entender os temas mais complexos. Então pensa comigo, tá? Sistema Financeiro Nacional. Esse é o tema, esse é o tópico do edital. Digo mais, é o tópico mais importante do nosso edital. Tanto em termos de incidência em prova, é o que mais cai na prova. É batata, né? Como se diz, vai ter uma questão sobre o sistema financeiro na sua prova. O Banco do Brasil foi assim, né? No BASA antes foi assim, Banco da Amazônia, no Banestes foi assim, no meu Banco Central foi assim também. Então é assunto coringa, até um assunto que sempre vai aparecer ali na nossa prova, se não explicitamente, de forma indireta, sendo uma alternativa válida, por exemplo, para você marcar certo. Então, além disso, além de ser muito incidente, além de cair muito, ele é basilar, tá? Como eu expliquei, ele é o nosso mapa, ele é o nosso motor montado. A gente começa por ele e depois vai aprofundando. Pensa comigo, ó, sistema. O que significa sistema? Se você procurar num dicionário mesmo, você vai achar uma definição mais ou menos assim. Um sistema, ele é um conjunto de partes. Partes autônomas? Partes sem relação? Não, são partes que interagem. São partes que vão interagir uma com a outra. Claro, para determinado objetivo, porque um sistema com partes que interagem sem objetivo algum não é um sistema, né? É só um juntadão ali de qualquer coisa. Essas partes são os itens do nosso edital. A forma como elas interagem também são itens do nosso edital. São coisas que a gente vai aprofundar. Então veja só, ao longo do curso inteiro, tá? O curso inteiro a gente vai construir esse conhecimento. A gente vai aprofundar quando for necessário. Por que eu estou dizendo isso? Porque em alguns momentos eu vou falar para você algumas coisas que não vão fazer sentido ainda, certo? Por exemplo, eu vou falar em breve, daqui a pouquinho já, que uma das partes, um dos ramos do sistema financeiro é o mercado de previdência. Aí de repente você nem sabe o que é previdência, mas calma, a gente aprofunda isso ao longo do curso. Eu vou falar, por exemplo, que é o mercado monetário. Aí você vai falar, nossa, existe um mercado monetário? Monetário é moeda, né, professor? É moeda sim. Tem um mercado de moeda, mercado de real, né? A moeda não é o que a gente usa justamente nos mercados, então algumas coisas não vão ficar claras logo de cara, mas é tudo muito intencional aqui. É tudo para plantar aquela semente, para trazer o gancho e na hora certa a gente aprofundar. Por isso, tá? Por isso, não se preocupa se você ficar boiando um pouquinho nesse começo do nosso curso. É totalmente natural, é até esperado, tá? Ninguém espera que você entenda todo o sistema financeiro nacional nessa nossa exposição preliminar, legal? Financeiro, claro. Relativo ao dinheiro, relativo ao uso do dinheiro. Finanças é a disciplina que estuda o uso do dinheiro. Então a gente já tem alguma coisa aqui, ó. É um conjunto de partes que interagem entre si com determinado objetivo relativo ao uso do dinheiro e nacional.
É exatamente isso que você está pensando de uma nação. Nosso trabalho, então, é entender esse sistema especificamente, no caso do nosso querido e amado Brasil. Ou talvez não tão querido e tão amado, mas para fins de prova é a mesma coisa, você vai ter que acertar do mesmo jeito, ame ou não. Assim, o que a gente precisa entender é como essas partes interagem. Relativo ao uso do dinheiro, qual é o objetivo, então? É fazer esse dinheiro circular, é fazer esse dinheiro servir como lubrificante, como a graxa, né, que faz a nossa economia girar. O dinheiro, ele tem um papel secundário, ele é um mercado à parte do que a gente chama de mercado real. O que é o mercado real? O mercado real é onde você compra as coisas, onde você vende a sua força de trabalho, tá? Onde efetivamente nós temos alguma coisa sendo construída, certo? Onde o PIB acontece, onde é gerada a riqueza efetivamente e onde é gasta também essa riqueza. Mas isso tudo só é possível porque existe um sistema financeiro fazendo essa riqueza ser produzida, fazendo essa riqueza ser distribuída, fazendo essa riqueza circular. É isso aí que a gente precisa entender muito bem. É isso aí que vai ser, em parte, o seu papel como funcionário da Caixa Econômica Federal. Legal? Então, prosseguindo, isso aqui, eu só queria mesmo que você refletisse um pouco o que tem por trás desse sistema. Essa interação entre as partes, tá, ela não pode se dar de qualquer forma, de forma automática. Não, é preciso haver um conjunto de regras para garantir que tudo ocorra da melhor forma possível. E o que eu quero dizer com melhor forma possível? É basicamente duas coisas, tá? O aspecto de legalidade, tá? Do uso das leis, do direito, do nosso Estado de Direito, certo? Ninguém pode ser lesado por causa do funcionamento desse sistema. Tá? Então a gente está falando sim de fraudes, a gente está falando de golpes, isso tudo tem que ser evitado. E ao mesmo tempo, eficiência. Tá? Eficiência. Quando o dinheiro funciona de uma forma eficiente, quando as finanças de um país funcionam de uma forma eficiente, significa que com o menor custo possível, nós obtemos o melhor resultado. Tá? O pessoal que já estudou alguma coisa aí de administração sabe do que eu estou falando. Eficiência é basicamente isso. A não eficiência é sinônimo de desperdício. E a gente não quer desperdiçar o nosso dinheiro, né? A gente não quer, a gente como nação, a gente como indivíduo também. Por isso, existe a regulação do sistema financeiro. E aí sim, ó, rapidinho no nosso curso, a gente já está caindo em coisa que cai efetivamente na prova. A gente tem que entender que o sistema financeiro nacional, ou simplesmente SFN, ele é regulado. Estou falando de governo, tá? Estou falando de entidades públicas que vão cuidar para que as regras existam, sejam boas regras, tá? Às vezes são, às vezes não. Não é isso que nós precisamos julgar agora. Mas se essas regras também são cumpridas. No nosso ordenamento jurídico, tá? Não se preocupa, não vou entrar no juridiquês, a gente vai ficar bem no básico aqui, bem no suficiente para a gente resolver as nossas questões. Mas existe uma hierarquia. Tá? Aqui no Brasil, e na maioria dos países do mundo, existe uma hierarquia. Ou seja, existe uma norma, uma lei, entre aspas, aí, que manda em todas as outras leis. Ela está acima de todas as outras. Sim, eu estou falando da nossa Constituição Federal, a nossa que foi promulgada em 1988, né, nossa Constituição Federal, e ela já fala sobre o sistema financeiro. Então, olha só, os legisladores lá, né, a Constituinte, Assembleia Constituinte, que é o nome, né? Eles pensaram também no sistema financeiro, entre várias outras coisas, né? Tem uma porção de coisas na Constituição Federal. E uma delas é justamente o sistema financeiro. Então já anteviram algumas coisas a respeito do SFN. Depois, nós temos as leis complementares. Por que leis complementares, professor? Porque a Constituição mandou, tá? A Constituição Federal, ela falou: o sistema financeiro nacional será regulado por leis complementares. As leis no nosso país podem ser basicamente, tá, grosso modo, aí, de dois tipos. As ordinárias, ou seja, as leis normais, e as leis complementares. As leis complementares, em termos de hierarquia, elas têm exatamente o mesmo nível. Não se preocupa com isso. Uma lei complementar não vale mais do que uma lei ordinária. Ela recebe esse nome complementar porque ela complementa a Constituição. E ela tem um processo de aprovação um pouco mais rígido, um pouco mais complexo do que uma lei normal. Tá? Uma lei normal só precisa da maioria simples lá no Congresso, falando aí de uma lei federal, por exemplo. A maioria dos deputados aprovou, pronto, né? A lei complementar, ela vai um pouco além disso, é tudo que você precisa saber. E abaixo disso, nós temos o que chamamos de normas infralegais. Infra é abaixo, né? Então elas estão abaixo da lei.
Elas não podem, por exemplo, contrariar uma lei, muito menos a Constituição Federal. E olha aqui, ó, é o artigo 192 da Constituição, o único que você precisa conhecer, tá? Então não reclama não. Tem gente aí que tem que decorar a Constituição inteira praticamente. Não é o seu caso. A gente só precisa saber que o Sistema Financeiro Nacional, nosso querido SFN, que vai render muitos pontos na sua prova, ele é estruturado de forma a desenvolver o país de forma equilibrada, promover o desenvolvimento equilibrado do país. Olha o que eu falei de ser aí a graxa, né, de ser um lubrificante para as peças do mercado real, servir aos interesses da coletividade em todas as partes que o compõem. Abrange cooperativas de crédito, olha aí uma das peças. Uma das instituições das quais a gente vai falar, a Constituição tratou as cooperativas porque elas têm um papel social muito importante. Não se preocupa, a gente vai falar sobre elas. Será regulado, ó, por leis complementares. Então quem definiu foi a Constituição Federal de 1988, costuma abreviar assim, tá? CF/1988, que seria por leis complementares. Isso aí já caiu em prova e pode ser que caia na sua também, tá? O Sistema Financeiro Nacional, ele é regulado de acordo com a Constituição Federal por leis ordinárias, decretos legislativos, decretos do Executivo, ou leis complementares. Marca essa aí das leis complementares, tá? Por favor, faça isso por nós. Acabou o nosso juridiquês, tá? É isso aí que você precisa saber mesmo. E agora, novamente, eu vou utilizar aquele recurso de te dar um panorama de tudo que a gente precisa aprofundar. Não é hora ainda de ficar ansioso para entender tudo, tá? A gente vai construir isso aí. Olha aí o panorama. Um mapa. Isso aí está no site do próprio Banco Central, que aliás é uma fonte bem bacana de estudo também a respeito do sistema financeiro. Claro, você não precisa, mas se quiser complementar, tá aí a dica, tá? bcb.gov.br, a fonte desse gráfico. Olha aí, isso é um panorama do nosso sistema financeiro. Você está vendo aí um monte de sigla que talvez você nunca tenha ouvido falar. O que é CMN? Se eu te falar que a gente nem fala CMN, né? A gente costuma chamar de CMN, talvez você fique ainda mais confuso, mas não se preocupa, a prova não é oral, pode chamar como você quiser. CNSP, o que é isso, professor? BCB, CVM, SUSEP. Ah, tá, banco eu sei o que é mais ou menos, né? Mas talvez você não saiba a definição técnica de banco. É isso que a gente vai desenvolver. Você percebeu que tem 3 níveis aqui, né? Pois é, isso é uma coisa muito importante, ó. Primeiro nível, segundo nível e o terceiro nível, essa galera toda aqui. Isso é muito importante. Saber que existem esses 3 níveis e que níveis são esses. Essa é a organização do sistema financeiro, tá? De forma bem clara, bem direta para você. E o nosso trabalho a partir daqui é visitar cada um desses quadradinhos aí, entender como eles interagem, entender qual é o papel de cada um desses níveis. Como eu tenho falado, olha, são 3 níveis. 3 níveis. O sistema financeiro nacional, ele é dividido, ele é organizado em 3 níveis. Professor, se o banco falar que é 4, tá errado. Se falar que é 2, tá errado também. Isso aí é uma das poucas coisas, né, na nossa disciplina, que não é uma disciplina de exatas, que tem um consenso forte o suficiente para a gente bater na tecla. São 3 e ponto, tá? Que níveis são esses, professor? Esses aqui, ó. Nós temos os normatizadores, entidades ou órgãos, se você preferir, tá? São figuras que normatizam o sistema. Eles estabelecem as regras gerais a serem seguidas. Professor, a Constituição é um desses normatizadores? De jeito nenhum, tá? Não, não. Os normatizadores são entidades que foram criadas por lei complementar, porque a Constituição mandou que fosse assim. Então, os legisladores foram lá, aprovaram leis complementares, criando esses normatizadores. Você vai conhecer muito bem cada um deles. Por enquanto, entenda que esse nosso primeiro nível, olha só, são 3 níveis. O nosso nível número 1 é de normatizadores. Depois tem o quê? Os supervisores. Estão no nosso segundo nível. Eles detalham as regras do Sistema Financeiro Nacional e asseguram o seu cumprimento. Em outras palavras, os normatizadores, esse primeiro nível, vão lá e, claro, sempre respeitando a Constituição e as leis complementares, fazem as tais normas infralegais que eu comentei. Tá? Eles editam essas normas infralegais. Então determinam, por exemplo, tá? Só um exemplo aqui para você ter uma ideia. Determinam que operações de câmbio, tá? Operações de câmbio podem ser realizadas por bancos comerciais. Só um exemplo,
tá? Aí, o supervisor, além de ficar lá de olho, falar, olha, realmente só o banco comercial que está fazendo operação de câmbio, é só um exemplo, tá, pessoal? Não é assim, quando a gente falar de câmbio, eu vou detalhar. Os bancos estão cumprindo as regras? Tá. O normatizador, ele só falou que os bancos comerciais podem fazer operação de câmbio. Eu, supervisor, vou detalhar isso. Vou falar, olha, só podem fazer operações até 500 milhões de dólares. Exemplo, novamente, não é real. Tá? Ele vai detalhar, ele vai esmiuçar, ele vai mais no detalhe mesmo. Qual é a ideia por trás disso aqui? O normatizador, ele vai dar diretrizes, tá? Vai falar, olha, mais ou menos assim que é para acontecer. O supervisor, ele vai detalhar. O supervisor, ele costuma ser mais ágil, ele tem mais recursos, ele tem mais facilidade também até para atualizar uma norma depois. Então imagina, se o normatizador fosse lá e detalhasse tudo ali nos mínimos detalhes, né, falasse até os dias, os limites, tudo que pode acontecer. Aí muda alguma coisa, tem uma inovação no mercado financeiro, inovação, ó, atualidades do mercado financeiro, é tema do seu edital também, e muda tudo, aquela norma não faz mais sentido, aí tem que ir de novo o normatizador ir lá, não, ele não vai detalhar, ele vai dar diretrizes, aí o próprio supervisor pode ir lá e detalhar. Para começar a dar nomes, um exemplo de normatizador é o Conselho Monetário Nacional, o exemplo mais importante, por sinal, para nossa finalidade aqui, e para a Caixa Econômica Federal também, tá? Porque é ele que normatiza as principais atividades da Caixa. Um exemplo de supervisor é o próprio Banco Central. Para a gente começar a dar nomes aí e ficar menos abstrato. Faz parte do nosso trabalho, porque cai na prova conhecer cada um dos normatizadores e supervisores, mas a gente chega lá. Operadores, por fim, são aqueles que atuam efetivamente no mercado financeiro. São eles que vão lidar com os clientes, são eles que vão assumir riscos, são as empresas, são as instituições. A Caixa Econômica Federal é um operador do sistema financeiro nacional. O Banco do Brasil também é. O Banco Bradesco, o Banco Itaú, são todos operadores. A Bolsa de Valores também é um operador do mercado financeiro. Legal? E é isso mesmo que a gente começa a entender agora, tá? Eu falei sistema financeiro, falei mercado financeiro, e não é exatamente a mesma coisa. A gente começa a entender essa diferença agora. O sistema financeiro, então, o sistema financeiro nacional, nosso objeto de estudo agora, ele possui alguns ramos. 3 ramos, para ser mais exato. Então tá aqui, ó. Esses são os 3 ramos do sistema financeiro nacional. Um ramo, melhor dizendo, homônimo, né? Sistema financeiro, tem o ramo financeiro. E tem outros 2 ramos que são importantes porque estão no nosso edital, é claro, mas não são tão frequentes na prova, especificamente porque você vai estar fazendo uma prova de uma entidade operadora ou uma instituição operadora, como preferir, do ramo financeiro. Tá? Principalmente, claro, a Caixa tem uma seguradora que faz parte do conglomerado, que faz parte do grupo, que faz parte do ramo de seguros, tá? Mas a Caixa Econômica Federal, aquela instituição bancária, tá? Uma instituição muito única, ela está, sem dúvida alguma, no ramo financeiro, tá? O ramo financeiro, por sua vez, ele se divide em 3 mercados. O mercado monetário, o mercado de crédito, o mercado de capitais e o mercado de câmbio. Então, deixa eu colocar aqui, ó, mercados. Ou seja, os ramos ainda se dividem, você poderia pensar em outros ramos, não tem problema, mas também mercados. Professor, o que cada um desses mercados faz? Eu vou só dar um pequeno spoiler, uma pequena introdução, um teaser, tá, do que é cada um desses mercados, porque é parte do nosso trabalho também aprofundar cada um deles. Basicamente, o que é um mercado monetário? É um mercado no qual há o fornecimento, a circulação de papel moeda. O que é papel moeda? Simplesmente as cédulas, o dinheiro de papel e as moedinhas de metal também, moedas de metal, cada vez mais incomum, né? Cada vez menor o uso de cédulas e moedas de metal, mas isso aqui é o que a gente chama de papel moeda, tá? Então, cuidado, a moeda de metal também é papel moeda, mas não ponha a culpa em mim, porque não fui eu que inventei isso, também acho confuso. O que é moeda escritural? Olha, grosso modo, eu vou ter que escrever em cima porque eu vou precisar do espaço lá de baixo. É o saldo da sua conta corrente. É o saldo da sua conta corrente. Isso é moeda escritural. Por que recebe esse nome?
porque ela não existe fisicamente. Esse saldo, aqueles números na sua conta corrente que você sabe que você pode comprar com ele, é moeda? Você pode comprar exatamente as mesmas coisas que você compra com dinheiro de papel, mas ele não existe fisicamente, ele só está escrito em algum lugar, tá? Esse algum lugar também é digital, são os livros contábeis do banco onde você tem conta, então na própria Caixa Econômica, por isso recebe esse nome escritural. O mercado monetário, então, trata da compra e venda de moeda. Ué, mas quem que compra moeda, professor? Os bancos, tá? Basicamente os bancos, a gente vai falar do mercado monetário também, né? Como você vê, essa aula aqui é uma grande introdução a tudo que a gente precisa aprender. Mas os bancos, o Banco Central, tá? Ficam ali entre eles comprando e vendendo moeda. De repente eles precisam de dinheiro para fazer frente às obrigações dele. Os saques que os clientes fazem, as transferências, os PIX que os clientes fazem, os bancos precisam de dinheiro. Então eles ficam comprando e vendendo. Como assim? Você compra dinheiro com o quê, professor? Com títulos públicos. Mas a gente vai chegar lá. Por enquanto, ó, crédito. O que é o mercado de crédito? É um mercado que fornece recursos para consumo, crédito para o consumidor, o CDC, um financiamento de imóvel, financiamento de automóvel, ou um empréstimo mesmo ali, sem nenhuma vinculação, um empréstimo para você gastar como quiser. Isso tudo é mercado de crédito. Quando você vai lá no banco e fala, olha, eu quero um empréstimo aqui, né? Porque eu quero. O banco vai lá analisar. Isso ocorre no mercado de crédito. Esses mercados, veja bem, são lugares abstratos, fictícios. Não existe, né? Eu vou lá no mercado de crédito encontrar ter um encontro hoje lá no mercado de crédito. Não existe isso. É um local abstrato. Não existe esse lugar fisicamente. Tá? É só para a gente organizar mesmo as nossas ideias. Saber que quando um banco empresta para o seu cliente, é um mercado de crédito que está acontecendo ali. Quando você toma um empréstimo também de um banco ou de uma instituição financeira não bancária, uma financeira, como por exemplo a Crefisa, né, um exemplo de financeira, é um mercado de crédito novamente. Para consumo ou para funcionamento das empresas. As empresas também precisam de dinheiro porque a gente chama de capital de giro. Tá? O que é capital de giro? Nada mais do que o dinheiro que a empresa precisa para funcionar, para girar, para comprar estoque, para pagar funcionários, certo? Para fazer, de repente, algum pequeno investimento. Tá? Tudo isso aí é capital de giro. Também é mercado de crédito. Então é um nome que acaba ajudando bastante, facilitando a nossa vida. Um outro ramo, ou melhor, né, um outro mercado dentro do ramo financeiro é o mercado de capitais. O mercado de capitais talvez faça você pensar na bolsa de valores. E está correto. Tá? A bolsa de valores atua no mercado de capitais. As companhias abertas, que é o caso, por exemplo, do Banco do Brasil, a Caixa não, tá? A Caixa é uma empresa pública, ela não tem ações negociadas na bolsa. É mercado de capitais. Qual é a diferença do mercado de crédito? O prazo. Enquanto as empresas recorrem ao mercado de crédito para pegar um capital de giro, um dinheiro ali de curto prazo, que vai vencer, que ela precisa usar rápido, e ela vai pagar rápido também, relativamente rápido, no mercado de capitais é um crédito muito mais longo. No mercado de capitais, quando alguém compra uma ação de uma empresa, a pessoa se torna sócio da empresa. Tá? Claro, ela empresta, entre aspas, esse recurso? Não, ela dá esse recurso em troca de uma participação na empresa. Então perceba a diferença do mercado de capitais para o mercado de crédito. É o prazo. Tá? O mercado de capitais tem um prazo muito mais longo. São projetos maiores, mais ambiciosos. Quando uma empresa vai para a bolsa vender partes dela mesma na forma de ações, ela está pensando aí no longuíssimo prazo. Tá? Uma decisão muito importante que as empresas tomam no chamado IPO. Por último, o mercado de câmbio. Basicamente, compra e venda de moeda estrangeira. Compra dólar, vende euro, né? Compra libras. Isso tudo é no mercado de câmbio. Quando uma pessoa, sei lá, seu primo que porventura está trabalhando fora do país, né, está lá no Canadá, manda dinheiro para a mãe dele, ele precisa mandar dinheiro em reais, não em dólares canadenses. Né? Então ele vai precisar fazer uma operação de câmbio. Vai ter todo um sistema também por trás disso, transformando aquele dólar canadense dele em reais para a mãe dele, para sua tia aí, poder usar aqui no Brasil. São esses os mercados. Isso é um ótimo panorama já de tudo que a gente precisa aprender.
Espero que você entenda tudo. Claro que não, de forma alguma, tá? A gente vai caminhar por cada uma dessas partes, aprofundando. E logo, daqui a pouquinho, ó, resolvendo questões, tá? Agora a gente começa a aprofundar nos níveis.